Bom, pessoal, então começando aí as discussões aí sobre os reservatórios carbonáticos, eu vou explanar basicamente para vocês aí alguns desafios, tecnologias e perspectivas que nós temos nesse tipo de reservatório. Vale ressaltar que os reservatórios desse tipo são muito heterogêneos, têm uma complexidade muito grande, é uma diferença muito grande trabalhar em siliciclático e trabalhar com carbonato, e eu vou tentar mostrar para vocês aí quais são os maiores problemas que a gente tem para tentar resolver no dia a dia, como petrofísico, o que a gente tem de tecnologia disponível, que pode nos ajudar a tentar resolver esses problemas, e as perspectivas futuras, o que as empresas aí estão investindo em tecnologia para ajudar nesses desafios. Bom, isso aqui é uma agenda da minha apresentação. Vou fazer basicamente uma introdução sobre as rochas carbonáticas, mostrar os desafios, as tecnologias e as perspectivas. Bom, rapidamente, muitas pessoas aqui já têm conhecimento disso, mas eu vou falar um pouco sobre a origem das rochas carbonáticas. Elas têm origem química e bioquímica. Na verdade, existem carbonatos de origem microbial, que são gerados in situ, como, por exemplo, os recifes, e tem aqueles carbonatos detríticos, né, que se formam ali da acumulação de sedimentos. Basicamente, o que eu vou mostrar nessa apresentação são os desafios no pré-sal e nesses carbonatos que são mais detríticos. Quando a gente fala de química, é muito importante a gente ter um conhecimento dos tipos de poros. E quando a gente fala de carbonato, os tipos de poros possíveis aí são muito grandes, a gente tem uma diversidade muito grande. Diversos autores aí tentaram realizar classificações para esse tipo de rocha. A gente vê aqui que tem 3 autores famosos, o Art, que é um dos grandes pais da petrofísica, ele criou uma classificação visual que ele conseguia ver de poro, não é muito usada hoje em dia. Lucien, em 83, criou um modelo de classificação bem interessante, um modelo petrofísico, que ele utiliza dados de permeabilidade e porosidade para classificar os carbonatos entre interpartícula, os parâmetros VUG, o que é VUG isolado, o que é VUG separado. E tem uma classificação bastante utilizada na indústria também, que é de Croquet-Prey, de 1970, que ela leva em consideração a fábrica da rocha, se é uma fábrica seletiva ou não seletiva. Então, como a gente pode ver aqui, na classificação de Croquet, à direita, a gente tem as fábricas seletivas, ela tem origem deposicional, essas 2 partes aqui de cima. Pode ser interpartícula e intrapartícula. Esses interpartículas aqui, estaria falando basicamente das rochas carbonáticas detríticas, estaria falando de grainstones, de packstones, de backstones. A gente tem muito efeito de diagênese. A gente, por exemplo, tem um exemplo aqui de um molde. É muito comum em rochas carbonáticas esse tipo de porosidade, de molde de fósseis que são dissolvidos. É bom ressaltar que os microbiais costumam ter muito desse tipo de porosidade aqui, que é o Growth Framework. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela à frente. E o que é não seletivo, quer dizer, o que não acompanha a granulometria da rocha aí, que corta toda a porosidade. A gente está falando de fraturas, canais. Esses canais aí, eles podem sofrer dissolução, então eles podem ser fraturas que alargaram, ficaram maiores. E VUGs, que têm uma importância muito grande, porque os VUGs, eles podem armazenar hidrocarbonetos também, mas eles têm uma característica que muitas vezes eles não estão conectados, então eles não permitem o fluxo de fluidos. Isso aqui é só para mostrar rapidamente para vocês as classificações que existem. Os calcários alóctones, como eu falei, são os detríticos, que seriam os grainstones, os packstones, os vexstones e os mudstones, principalmente. Vai depender muito do arcabouço deles, se eles são suportados por matriz ou não. Geralmente o grain e o pack são suportados por grãos, e o grain praticamente só por grãos, e o VEC e o MUD mais por matriz, e aí vai depender do percentual de grão. Já existe uma outra classificação aqui, que seria para os microbiais do pré-sal. A gente tem os boundstones, os tromatólitos, os trombolitos, os esferulititos. Basicamente, você vê que ele descreve aqui os diversos tipos de estromatólitos. A gente tem os arborescentes, arbustiformes, deniformes, esferulitos. Basicamente, só para dar uma ideia para vocês aí dos tipos aí de carbonatos que nós vamos mostrar aqui na apresentação.
Esse slide aqui é só para mostrar a importância de você entender com o tipo de rocha que você está lidando. Os grãos estão geralmente, eles costumam ter grãos geólitos, oncólitos, porosidades muito bem desenvolvidas e conectadas, como é o caso desse exemplo aqui. A gente vê que esse exemplo aqui tem uma porosidade de 25% e uma permeabilidade altíssima. É uma rocha muito boa do ponto de vista de reservatório. E esse exemplo aqui é um Paxton. Esse Paxton aqui ele ainda é suportado por grãos, mas já começa a entrar lama no sistema. Então, a partir do momento que entra lama carbonática no sistema, você tem uma redução drástica na permeabilidade. Apesar de você ter uma porosidade alta, a permeabilidade cai bastante. Esse outro exemplo aqui também é um PEC, só que ele é dominado por lama. Permeabilidade cai mais ainda. E um Vexton aqui que tem a porosidade excelente, mas a permeabilidade muito boa, porque a gente tem uma porosidade praticamente associada à microporosidade e que não tem muita conectividade com os poros grandes aqui. Então, a permeabilidade também mais baixa. Só a título de curiosidade, alguns tipos de porosidade que nós temos nos microbiais. Essa figura aqui à esquerda, na letra A, a gente consegue ver aqui os microbiais e os tipos de porosidades associados. A gente tem essa porosidade 1 aqui, que é intermicrobiais, ou interchurb. A gente vê aqui que ela está geralmente desenvolvida aqui entre eles. Nós temos também, basicamente, o interdigitado, seria esse exemplo aqui da letra D. A gente vê que a gente tem a porosidade aqui associada com interdigitações aqui da rocha, dos microbiais. A gente tem também os interlaminares, esse exemplo aqui, o número 3, que seriam essas lâminas porosas que nós temos aqui, que ficaria basicamente paralelo. E microporosidade e moldes. A microporosidade realmente é muito pequena, a gente não consegue ver muito bem, mas aqui na letra F, na letra G, no número 5, a gente consegue ver aqui os microporos. E na letra H aqui a gente vê uns moldes aqui de fósseis, que são fósseis não, desculpa, de organismos, né? Pode ser organismos que estavam aqui e eles sofreram dissolução e deixaram suas marcas aqui na rocha. Bom, falar sobre os desafios de trabalhar em reservatórios carbonáticos. Por que é mais difícil trabalhar em carbonato? Primeiro que ele tem uma variação na geometria de poros muito grande. Enquanto que geralmente arenitos costumam ter pouca variabilidade nessa geometria de poros. Claro que a gente não pode generalizar, existem arenitos e arenitos, mas os carbonatos eles têm essa variabilidade muito grande na geometria dos poros. E uma coisa que torna eles muito diferentes também é a porosidade secundária. Eles são rochas muito suscetíveis a fraturamento, a vugs, dissolução. Então, tem essa característica também que dificulta a variação de formações. E outra que está relacionada aí também à parte petrofísica é a molhabilidade. Geralmente, os carbonatos eles têm uma molhabilidade mista. Tá? Então, o pai da petrofísica, o Hart, quando ele desenvolveu os modelos dele para fazer a variação petrofísica, ele utilizou rochas que eram mais simples, mais homogêneas. Então, se aplicava bem, o modelo dele se aplicava bem para esse tipo de rochas. Quando a gente já começa a entrar no mundo de rochas mais complexas, mais heterogêneas, com uma variação na geometria de poros, a história muda um pouco. E essa tabela aqui só mostra isso. Qual seria o critério para uma rocha que funciona bem com arte e outra que não funciona bem com arte? A gente pode ver que os carbonatos se enquadram em vários quesitos aí. Multimodal, geralmente os carbonatos têm granulometria, distribuição de poro multimodal, tem microfratura, fissuras, vugs, são muito heterogêneos. Então, essa é a principal diferença de trabalhar com carbonatos e arenitos. Para mostrar os principais desafios, eu tenho que falar um pouco sobre a primeira lei de Hart, a segunda lei de Hart, vou mostrar a equação de Hart também. O que o Hart fez? O Hart pegou amostras de arenitos e carbonatos, tá? Ele saturou essas amostras com água, tá? E mediu a resistividade dessas amostras 100% saturada em água e a resistividade da água. Então, ele criou o que chama de fator de formação, que nada mais é do que a resistividade 100% saturada dividida pela resistividade de água. E ele plotou num gráfico contra a porosidade. O que ele observou? Quanto maior a porosidade, menor o fator de formação. Por que isso? Porque quando você tem uma alta porosidade, basicamente você só tem fluido. Então, como ele saturou com água a amostra dele,
acabou que a resistividade ficou muito baixa, então o fator de formação é baixo. Tá? Quando você tem uma porosidade mais baixa, você tem menor influência aí da água e maior influência da matriz, então sua resistividade fica mais alta. Tá? Então, depende muito, essa relação depende muito da porosidade da rocha e da saturação da água. Então, a primeira lei de Artin, ele correlacionou esse fator de formação com a porosidade e mostrou que existe um gradiente aqui, uma inclinação da reta, que seria o coeficiente de cimentação da reta. O coeficiente de cimentação da equação de Artin, a gente tem a equação aqui, F é igual a porosidade elevado ao expoente de cimentação. Nesse gráfico aqui do meio, aqui, então, a gente vê diversas rochas com diversos valores de expoente de cimentação diferentes. A gente vê que a gente tem valores muito baixos até valores altos. O que é importante entender é que, mesmo saturada com água, se você tem uma rocha com diferentes expoentes de cimentação, ela pode ter resistividade mais alta ou mais baixa. Isso causa um problema para a variação de formações, porque você pode estar achando que tem óleo numa determinada zona por ter resistividade alta, mas é simplesmente por questão do expoente de cimentação. Tá? Essa figurinha aqui do canto à direita é interessante, porque ela mostra aqui os grãos da rocha, essa rocha totalmente saturada em água, e ele passa uma corrente elétrica, assim como as ferramentas de resistividade fazem no poço. Tá? Dependendo aí do caminho que essa corrente elétrica fizer, o valor da sua resistividade vai variar. Se você fizer um caminho muito tortuoso, se sua rocha for muito heterogênea, como esse caso, então você vai ter um expoente de cimentação mais alta. Se sua rocha for menos heterogênea, mais homogênea, você vai ter um expoente de cimentação mais baixo. Tá? Então, essa figura aqui é só para mostrar como isso funciona nos reservatórios. A segunda lei de Artin, ele mudou um pouco o conceito, ele simplesmente pegou aquela amostra que estava 100% saturada com água e mediu ela dessaturando. Ele começou a diminuir a saturação de água, ele deixou ela 50% saturada de água, 30% de água, 20% de água, e foi diminuindo sucessivamente. E correlacionou aí o que ele chama de índice de resistividade com a saturação de água. Esse índice de resistividade nada mais é do que a resistividade da rocha a uma determinada saturação de água dividido pela resistividade dessa rocha 100% saturada de água. Então, quando ele plota aqui a saturação de água quanto o índice de resistividade, você tem essa reta e você tem essa inclinação, que seria o seu expoente de saturação. Tá? É importante aqui a gente observar que esse expoente ele tem uma relação muito forte com a molhabilidade da rocha. Geralmente, rochas molhadas a óleo costumam ter um expoente de saturação maior, enquanto que rochas molhadas a água costumam ter menores expoentes de saturação. E, novamente, seguindo o mesmo raciocínio do que eu falei sobre a primeira lei de Artin, quando você tem uma saturação de água muito alta, a sua resistividade vai ser baixa, enquanto que se você tem uma saturação mais baixa de água, a sua resistividade vai ser mais alta, principalmente por influência da matriz, aí já não é mais por causa da influência do fluido. Então, o que o Artin fez, basicamente, foi pegar a primeira lei e a segunda lei, ele casou essas duas equações e gerou a famosa equação, que muitos petrofísicos usam aí no seu dia a dia. Tá? É importante a gente saber aqui que para calcular a saturação de água, a gente precisa da curva de resistividade, que está aqui, que seria o RT, a resistividade da zona não invadida. A gente precisa estimar uma porosidade e uma resistividade da água de formação, que a gente pode estimar através de perfil, ou se a gente tiver amostras dessa água. Os coeficientes M e N é um pouco mais complexo de você estimar. Você pode ter dado de COI e tentar calibrar com os perfis, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Bom, então, qual seriam as principais peculiaridades para você fazer uma avaliação de formação em carbonato, se você for utilizar a equação de Artin? Bom, primeiro, que muitos carbonatos são microporosos. Qual a relevância? A microporosidade tem um efeito muito grande na resistividade, assim como a molhabilidade, que estaria relacionada ao expoente de saturação e o expoente de cimentação. Tá? Então, a gente vê aí que tem 3 fatores da equação de Artin que são muito afetados na resistividade e que podem subestimar ou superestimar a sua saturação de água. Tá? Nós temos também aí efeitos na porosidade. Primeiro, para você estimar a porosidade, você tem que ter uma boa ideia da sua mineralogia.
Um momento. Se você está falando de uma mineralogia complexa, é muito mais difícil estimar a porosidade, enquanto que existe também a porosidade secundária, que a equação de Hart não é possível de essas zonas que falam de fraturas e bugs, você não consegue estimar através da equação de Hart, você tem que usar outros perfis, outros artifícios para tentar estimar esse tipo de porosidade. Então, falando sobre os desafios, fala primeiro sobre a molhabilidade. Uma das características dos reservatórios carbonáticos é que eles costumam ter molhabilidade mista. Geralmente, os poros grandes são molhados a óleo, enquanto que os poros pequenos são molhados a água. Isso acontece basicamente porque nos poros pequenos a pressão capilar é muito alta. Então, o óleo, quando ele tenta entrar nos poros, ele não consegue entrar nos pequenos e ele consegue se armazenar nos poros grandes. E nessa figura aqui a gente vê bem que os poros grandes aqui, as paredes aqui da matriz aqui está molhada a óleo, enquanto que nos poros pequenos essas rochas estão molhadas a óleo. E qual que é a relevância em carbonatos, principalmente? Se você calcula aqui uma resistividade, aqui, correlaciona a resistividade com a saturação de água numa rocha que é molhada a óleo, a água, como está mostrando aqui, a sua corrente elétrica, quando for passar por ela, ela vai passar com uma maior facilidade, porque a água é condutiva. Tá? Então, a gente vê esse gráfico aqui, ele mostra que a resistividade correlacionando aqui com a saturação de água muito bem. Para isso, o seu expoente de saturação tem que ser aproximadamente 2. Quando você está falando aqui de uma rocha que é molhada a óleo, a história é diferente, o óleo é não condutivo, então é mais difícil você passar corrente. Então, a gente pode ver que tem um incremento grande na resistividade, tá? E o que acontece é que seu expoente de saturação não pode ser 2, ele tem que ser maior que 2. Nesse exemplo aqui, se a gente compara aqui as saturações, 10% de saturação aqui nos dois casos, a gente vê que a resistividade seria muito mais baixa para uma rocha molhada a água do que para uma rocha molhada a óleo, trabalhando aí com as mesmas saturações de água. Esse gráfico aqui da direita, ele mostra bem isso. A gente vê que tem um aumento aqui do expoente de saturação de Hart com a tendência da rocha de ser molhada a óleo. Quanto maior for a molhabilidade a óleo, maior o expoente de saturação de Hart. Bom, outro problema que nós temos aí é a microporosidade. Como eu falei anteriormente, a microporosidade ela costuma reter água. Então, a gente tem esses 3 gráficozinhos aqui embaixo que mostram que quando você tenta passar uma corrente elétrica, ela vai tender a seguir o caminho de menor resistência, que é o que está mostrando no slide aqui na direita. Então, a corrente elétrica ela vai tender a passar pelas zonas do microporos, tem mais água, e o que acontece? Você tem uma supressão dos valores da curva de resistividade. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você tem essa supressão da curva de resistividade, você passa a superestimar o volume de água do seu reservatório. Então, é uma coisa que tem que ser feita com muita cautela e cuidado. É trabalhar em carbonatos microporosos. Esse gráfico aqui de cima, ele mostra bem isso. A gente pode ver que, geralmente, uma rocha molhada a água, a gente não teria esse problema. A tendência aqui dela é boa, ela segue o medido como previsto. Já numa rocha que é molhada a óleo, muda totalmente a história. A gente vê aqui que ele tem uma tendência que é essa linha preta e os pontos aqui que são que foi medido, a gente vê que os valores de resistividade são muito mais baixos do que o que deveriam ser. Então, esse é um dos principais problemas relacionados à microporosidade, a supressão da resistividade. Outro problema aí seria a complexidade mineralógica. Essa tabela que eu estou falando aqui são minerais que tem no pré-sal. Então, assim, existem muitos minerais, a gente vê que calcita, dolomita, anidrita, siderita, e assim, é uma complexidade muito grande. Uma das equações mais utilizadas aí para a gente estimar a porosidade pelo perfil de densidade. Ela leva em consideração a densidade da matriz aí, a densidade lida pelo perfil e a densidade do fluido. E qual que é o grande problema? Se você está trabalhando numa rocha limpa, por exemplo, um carbonato limpo com densidade da matriz de 2,71, você calcula muito bem a sua porosidade, mas quando você está trabalhando com uma mineralogia complexa, o seu valor de densidade de matriz ele pode ser muito maior ou menor do que isso, porque ele vai ser uma mistura de todos esses minerais. Então, você pode acabar subestimando ou superestimando a sua porosidade.
Então, o ideal é você ter um modelo de estimar a densidade que leve em consideração a complexidade mineralógica aí do seu reservatório. Um pouco aqui da porosidade secundária, esses aqui são alguns processos aí que acontecem no pré-sal. A gente tem dolomitização, a dolomitização a gente sabe que causa um certo incremento na porosidade, ela também pode atuar como cimento, mas nesse caso aqui ela está preservando a porosidade, mas na porosidade a gente tem o efeito de compactação, a gente pode ter o efeito litostático aí, que causa uma compactação, uma diminuição da porosidade. Dissolução, que é muito comum, a gente tem muita percolação de fluidos aí, esses fluidos acabam interagindo aí com a matriz, com os minerais da rocha e causam a dissolução aí a rocha, cria vugs, moldes. A gente tem a silicificação e precipitação de alguns minerais, como guita e minerais ricos em magnésio. Tá? Isso ocorre principalmente por causa do hidrotermalismo, a gente tem um hidrotermalismo que atua aí, e essa silicificação e precipitação acabam destruindo a porosidade, diminuindo a porosidade da rocha, capacidade termoporosa. E, claro, a gente tem também uma série de fraturas que são relacionadas a fraturas que ocorrem antes da migração do óleo e depois do óleo já lá no reservatório. Então, a gente tem uma complexidade de fraturas grande também. Então, quer dizer, a gente tem bastante elementos aí que causam cimentação, dissolução, fraturas, que mostram a complexidade aí das rochas do pré-sal. Bom, falar um pouco das tecnologias. Vou mostrar rapidinho esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é no pré-sal. A gente está falando de 40 metros aqui no intervalo SAG. Aqui à esquerda, em vermelho, a gente tem a curva de raio gama. Temos as curvas de resistividade no meio. Em preto aqui, a curva do porosidade total pela ressonância. Vermelho, densidade. E azul, neutro. E no último track aqui, a gente tem os bins do ressonância magnética. O ressonância magnética, geralmente, ele está associado ao tamanho do poro. Tá? Então, quanto maior o tempo de relaxação T2, maior o tamanho do poro e, consequentemente, ocorre o inverso. Quanto menor o tempo de relaxação, menor o tamanho do poro. Então, o que a gente consegue observar nesse intervalo aqui é que a porosidade ela é bem constante, ela tem sempre aproximadamente os mesmos valores, mas que a parte superior desse reservatório tem macroporos e a parte inferior microporos. Tá? Então, o que isso está mostrando? Que as curvas convencionais elas não têm sensibilidade para essa geometria do poro. Então, a gente tem que entrar com outras ferramentas, com outras tecnologias, para tentar entender como está essa distribuição porosa no seu reservatório. Tá? Então, isso aqui é um exemplo aqui de um carbonato lá do Oriente Médio. Quando a gente olha aqui à esquerda, a gente vê a diferença de saturações. Em vermelho aqui tem a saturação estimada por ART, e em azul uma saturação que foi estimada pela ferramenta de pulso Newton, uma ferramenta de pulso revestido. O que a gente vê, no geral, é que a equação de ART está superestimando o volume de água do seu reservatório. Tá? Isso provavelmente está ocorrendo aí por causa do efeito da microporosidade, que cria caminhos condutivos aí e causa supressão na curva de resistividade. A gente vê aqui nesses perfis aqui que as resistividades aqui são bem baixas, nesses três corpos aí as resistividades são bem baixas. E a ideia desse trabalho aqui é mostrar como que ele faz para tentar resolver esse problema. Então, se você tem uma ferramenta de ressonância com uma porosidade total, você pode tentar particionar essa sua distribuição de T2 de ressonância em tamanhos de poros. Se você tem análise de MCIP, você pode tentar estimar qual o percentual de microporo, qual de mesoporo e qual do macroporo. Qual a importância disso? Se você sabe que o seu mesoporo e o seu macroporo estão mais saturados aí com água ou óleo, você consegue ter uma melhor estimativa das suas saturações de água. É o que está mostrando aí esse track aí que tem as curvas vermelhas e azuis. A gente tem a saturação de água total. Essa saturação de água total aí, ela está levando em conta a microporosidade, e aí ele colocou aqui uma saturação de água efetiva. Essa saturação de água efetiva é azul, a gente vê que tirou aí o efeito da saturação do microporo, a gente vê que as saturações são bem baixas para esse reservatório. E no último track aí, o que ele está mostrando são essas calibrações. Ele particionou as porosidades aí em micro, meso e macroporosidades e suas calibrações aí com os dados de rocha. Esse aqui é um outro exemplo
No pré-sal também, relacionado à molhabilidade, é um perfil mais completo. A gente tem aqui o raios gama, as curvas de densidade de nêutron, resistividade, as saturações, o espectro de T2 do ressonância, as distribuições de porosidade e um modelo aqui multimineralógico petrofísico. O que a gente observa, nesse caso aqui, pelo tempo de relaxação T2, que a gente está numa zona que tem poros muito grandes, tá? E a resistividade está muito alta, tem resistividades aí na faixa de entre 1.000 e 2.000 ohms, tá? Isso aí já causa uma suspeita que a molhabilidade dessa rocha pode ser a óleo, não todo o intervalo, mas algumas partes desse intervalo podem estar molhadas a óleo. Então, o que acontece é que a gente teria que pensar aí no expoente de saturação, talvez usar um expoente de saturação mais alto. Então, nesse track aqui, compara as saturações, a gente vê em azul aqui que é a saturação estimada por Arctic, utilizando o N padrão, e saturação de água irredutível estimada pelo ressonância. Tem uma tabelinha aqui à direita que mostra os cutoffs de T2 para várias amostras do pré-sal. Esse é um trabalho recente. A gente vê que, no geral, aqui os cutoffs aqui são acima de 100 milissegundos, que é o valor de cutoff padrão da literatura para carbonato. E o que a gente faz é aplicar esse cutoff na distribuição de T2 para separar aqui o que é água capilar e água associada à argila de uma zona que pode ter água livre e hidrocarboneto. Se você considera que o seu reservatório não tem água livre, então você pode estimar seu hidrocarboneto somente com a aplicação do cutoff. Então foi isso que eu fiz aqui. Eu apliquei um cutoff em verde aqui, a gente tem saturação de água através da ressonância, e a gente vê que os valores são menores, saturações, utilizando um cutoff mais realista para esses tipos de rocha. Um outro exemplo aqui, de molhabilidade aqui, também do Oriente Médio, a ferramenta, o perfil dielétrico, é um perfil bem interessante, ele te dá uma porosidade da fração água do reservatório. Além disso, você consegue extrair outros parâmetros importantes, como, por exemplo, os expoentes M e N, ele consegue estimar isso, então você consegue ter uma avaliação petrofísica realmente mais acurada, principalmente para carbonatos. Se você quer também fazer um estudo para saturação de óleo residual, por exemplo, a gente observa aqui no track aqui que tem expoente de saturação, é o que foi estimado pela ferramenta, e em pontos vermelhos aqui são os dados de core. O que a gente observa é que, no geral, ela estimou que o expoente N tem valores próximos de 3 em quase todo esse reservatório aqui. Tá? Nesse track aqui, Saturation, a gente tem as saturações aqui estimadas por arte em preto e estimada pelo perfil dielétrico em azul. A gente vê que a gente tem uma discrepância grande entre os dois valores e que o perfil dielétrico dá valores muito mais acurados, está calibrado aqui com dados de ressonância, de estações de ressonância. Justamente por conta da molhabilidade da rocha. O perfil dielétrico ele consegue estimar diretamente a porosidade da água e me dar um valor mais preciso do expoente N de arte. E como que você deriva aí o seu volume de hidrocarboneto pelo dielétrico? Basicamente, você compara a porosidade do dielétrico com a porosidade associada à água, com a porosidade total do seu reservatório, que é a curva em preto, e pela diferença das duas curvas, aí você tem uma estimativa aí do seu volume de hidrocarboneto. Agora aqui um outro exemplo, esse está relacionado ao expoente de cimentação M. O ressonância magnética nuclear também ajuda. Nesses casos eu não vou falar dele, porque eu já falei já para o N, mas ele também pode se aplicar para rochas que tenham muita variação de expoente de cimentação M. Isso aqui é um exemplo de um carbonato também lá do Oriente Médio, bem interessante. A gente vê que é uma rocha que tem um raio gama bem baixo, tá? E aqui a curva em vermelho, a gente vê que tem as resistividades mais altas aqui. E quando ele correu aqui o perfil dielétrico, ele viu essa zona aqui que ele tem um incremento do valor de M, tá? Então ele tem um incremento aí da cimentação ou da tortuosidade da sua rocha. E quando ele calculou a arte aí, utilizando os valores padrões de MN, a gente vê que ele calcula hidrocarboneto. E quando a gente corre o perfil dielétrico, o que a gente observa é que essa zona está 100% saturada de água. Então, isso é só um efeito do expoente de cimentação, um efeito da tortuosidade, que faz aumentar a sua resistividade. Na verdade, esse seu intervalo está todo saturado com água. Você tem os comparativos aqui das porosidades pelo dielétrico com a porosidade total da rocha. A gente vê que eles estão batendo direitinho, mostrando que realmente esse intervalo é todo saturado em água.
Uma outra tecnologia muito utilizada no pré-sal aí é a espectroscopia de elementos. Na verdade, é uma ferramenta de nêutron pulsante, ela emite uns gamas aí que interagem com a formação. Depois dessa interação, ela monta um espectro que mostra a distribuição dos elementos na rocha. A gente pode ver aqui nesse perfil aqui que a gente tem a distribuição de diversos elementos aqui, de sílica, de cálcio, de ferro, e a partir da distribuição desses elementos você pode criar um modelo multimineralógico. A gente vê aqui que nesse exemplo aqui a gente tem argila, quartzo, carbonato. Tá? Então seria uma maneira mais elegante de você obter a porosidade em um reservatório de mineralogia complexa, como por exemplo pré-sal. Esse exemplo aqui, essa figura aqui é interessante, que ele mostra um exemplo justamente disso. Aqui à esquerda a gente tem um modelo mineralógico que foi levado em consideração a mineralogia de dolomita, calcita e anidrita. E à direita a gente tem um modelo que tem uma mineralogia mais robusta, mais completa. Então, o que acontece é que se você não trabalhar com o número de minerais corretos que tem na sua rocha, você pode ter problema nas suas estimativas de porosidade. É o que ele está mostrando nesse seu perfil. À direita, a gente vê que onde tem esse shade em laranja, são as diferenças de porosidade. Pode parecer uma coisa sutil, mas quando você está falando de uma área grande, um aumento ou diminuição de porosidade de 5% ou 3%, pode significar uma diferença grande no volume de hidrocarbonetos, por exemplo. Eu vou falar agora um pouco da porosidade secundária. Esse exemplo aqui é um exemplo aqui do pré-sal. O que a gente tem aqui a gente tem que tentar quantificar os VUGs que a gente tem no nosso, porque isso também pode atuar como um reservatório, e a gente tem que tentar estimar, ver se eles estão também conectados, se eles vão permitir o fluxo de fluidos, porque de nada adianta você ter VUGs se eles estão isolados, ou se estão preenchidos por algum mineral, como mostra esse exemplo aqui. Então a gente tem um exemplo aqui que a gente mostra a imagem acústica e a imagem resistiva, onde a gente consegue ver aqui que tem uma série de VUGs que aparentemente podem estar conectados, e a ideia aqui é a gente utilizar esse perfil de imagem para estimar o volume de VUGs nessa zona. Então, se você tem uma imagem acústica, uma zona que só tem a matriz, você pode fazer esse histograma de distribuição de amplitude acústica, e a gente vê que esse pico aqui representa a matriz, enquanto que nessa zona aqui inferior, a gente tem esse histograma, os valores mais altos estão associados à matriz e os mais baixos associados ao VUGs. Então, se você aplica um cutoff nesse histograma, você consegue separar aí o que é VUG do que é matriz. Outra informação muito importante, que a gente pode extrair de perfil de imagem, são as fraturas. Basicamente, a gente vê que existem fraturas abertas. Pelo perfil de imagem acústica que a gente está vendo aqui, quando você tem uma amplitude acústica baixa, valor escuro significa que é uma zona que teria um vazio, uma zona que teria uma fratura aberta, que é confirmada aqui pelo tempo de trânsito. A gente tem imagem resistiva. É interessante a gente observar que essa fratura aqui também ela está largada por dissolução. A gente vê muito dessas feições aí no pré-sal. E as fraturas fechadas, nesse caso aqui a gente vê que a amplitude acústica é mais alta, essas famílias de fratura aqui eles estariam fechadas. Então seriam feições que não contribuiriam para o fluxo de fluidos. Isso aqui é só para mostrar para vocês aqui uma análise integrada, mas no pré-sal. A gente tem que levar em consideração todos esses fatores, então isso aqui é um composite com vários perfis, a gente tem os perfis convencionais, ressonância, o modelo mineralógico, as imagens aqui, e a partir das imagens você pode estimar o volume de VUGs, com essa curva vermelha aqui. Isso aqui, esses tadpoles aqui são feições sedimentológicas que a gente consegue extrair dos carbonatos. Aqui tem direções de acamamentos, direções de fraturas, direções de campo de tensão. E nesses últimos dois tracks aqui, a gente tem intensidade de fraturas. Então, a gente tem que tentar entender aí quais são as zonas que são mais ricas em VUGs, quais zonas que têm maior intensidade de fratura, porque isso é muito importante para o fluxo de fluidos, e tentar correlacionar isso também com os valores de porosidade da matriz, e saturação, para tentar selecionar, até como o Anderson vai falar na palestra dele, os melhores intervalos para colocar em produção. Nesse caso aqui, a gente vê que tem uma zona aqui muito rica em VUG, que tem uma intensidade de fratura alta, mas que ela está mais aqui próximo ao contato aqui, óleo-água, seria um pouco mais complexo, talvez, testar aqui. Mas a gente tem que tentar casar esses fatores para entender melhor o nosso reservatório.
E note aqui no pré-sal também, eu queria chamar a atenção só aqui, é que a gente vê que existe uma zona aqui silicificada, rica em sílica, e o impacto disso na qualidade da rocha reservatória. A gente tem aqui a ressonância magnética, onde a gente vê que a gente tem um aumento da microporosidade e uma redução da paridade permoporosa. Então, a silicificação aí que percolou aí causou uma redução drástica na qualidade permoporosa da rocha. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente analisa aqui a intensidade de fraturas nessa zona, a gente vê que essas zonas silicificadas, elas têm tendências a serem mais fraturadas. Por um lado, a porosidade e permeabilidade de matriz cai, mas você pode aumentar devido à presença de fraturas, porque a permeabilidade e porosidade de fraturas são bem altas. Então, mesmo zonas silicificadas podem ser produtoras também no pré-sal. Esse outro exemplo aqui é só para mostrar o efeito das argilas magnesianas. Nesse caso aqui, a gente observa que tem uma zona aqui rica em microporosidade. Esse shade em cinza aqui significa água capilar. Então, a gente vê que a argila magnesiana, nesse caso aqui, atuou aqui para diminuir drasticamente a qualidade da rocha reservatório, mostrando que, nesse caso aqui, a influência foi muito negativa. Uma coisa que a gente tenta fazer também é tentar associar a rocha com o perfil de imagem. A gente vê aqui que a gente tem uns perfis de imagem aqui resistiva e acústica. A gente colocou uma escala de cores aqui com um tom de cores diferente para tentar associar com a rocha. A gente vê que essa imagem aqui seria de um microbialito laminado, que a gente vê aqui nessa imagem de parte superior. Aqui a gente teria um estromatólito, e nesse perfil de imagem aqui a gente vê que poderia ser uma cabeça de um estromatólito. E aqui a gente teria uma feição, aqui, uma textura mais granular, que a gente pode associar uma rocha como se fosse greenstone. Então, quando você tem o perfil de imagem, você pode tentar casar o perfil de imagem com a sua faciologia, que é o que eu vou mostrar nesse slide aqui. A gente vê que eu zoneei aqui, esse reservatório aqui está zoneado. Então, o que é azul aqui é estromatólito, o que é verde é greenstone. A gente vê que tem uma predominância grande aqui de estromatólito e greenstone. Tá? E essas associações foram feitas todas com perfil de imagem. Então, a partir do momento que você tem essa distribuição por todo o seu poço, você pode tentar buscar relações petrofísicas. A gente tem um gráfico aqui de permeabilidade estimada pelo ressonância quanto à porosidade efetiva. O que é azul é estromatólito, o que é verde é greenstone. O que a gente vê aqui é a variabilidade de permeabilidade é muito grande para uma mesma porosidade. Aí, para a gente entender isso, a gente já tem que entrar na diagênese. Por exemplo, se você tem a dissolução, você vai aumentar a sua permeabilidade. Se você tem uma silicificação, você vai diminuir. A dolomitização atua nos dois fatores, você pode tanto aumentar quanto diminuir. E as fraturas geralmente aumentam a sua permeabilidade, se elas não estiverem preenchidas, óbvio. E os bugs tendem a aumentar também, dependendo da conectividade deles. Bom, falar um pouco sobre as perspectivas futuras. Eu tive aí no congresso da SPWLA no passado, muita coisa nova feita na área de avaliações de formações voltadas para carbonatos. Eu vi que o pessoal anda aplicando muito técnicas de machine learning para fazer, por exemplo, interpretação automatizada de perfis de imagens, avaliação petrofísica de ressonância magnética, diversos trabalhos aí voltados para essa área. Muitas empresas também desenvolvendo novas ferramentas para tentar ajudar aí nesses desafios. Nós temos novas ferramentas de ressonância magnética nuclear. O principal quesito aí que eu vejo de melhoria dessas ferramentas é uma maior resolução vertical. Isso é muito importante para carbonato, que você consegue captar melhor as heterogeneidades do reservatório. Novas ferramentas aí de imagem, aí, principalmente enquanto você está perfurando o poço, LWD, para Fluid Oil Based Mud. Essas imagens antigamente tinham uma resolução muito ruim. Hoje em dia, você vê que as imagens LWD têm uma resolução quase comparável às imagens de wireline, então também é um grande avanço. E para a questão de geonavegação também, a gente tem novas ferramentas aí de imagens resistivas, ultra profundas, aí, que vão na broca durante a perfuração, que tem profundidade de investigação aí muito grande, investiga até 68 metros de distância do poço e fazem imagens 3D ali do seu reservatório. E avanços tecnológicos aí também nos perfis de elétricos. A gente vê que tem diversas empresas desenvolvendo novas ferramentas, trabalhando com múltiplas frequências, múltiplos espaçamentos entre os transmissores para tentar melhorar a resolução vertical.
E é isso, pessoal. A minha ideia era tentar passar para vocês aí os desafios, as tecnologias e o que a gente tem de novo aí para frente. Caso vocês queiram aí fazer uma pergunta por e-mail, me contactar por e-mail, está aí meu e-mail. Obrigado. Oi, Bruno, obrigada aí pela apresentação, foi incrível. Para a gente da engenharia, Valeu. vários termos ainda é assim um pouco estranho. Eu estava até comentando aqui Uhum. com a Letícia que você falou diversos nomes, né, de carbonato. E para mim, Uhum. basicamente é uma coisa só, sabe? A gente identifica tudo como Ah, carbonato. E é super interessante saber diferenciar certinho cada tipo de sim. rocha. Bom, obrigada. Vou abrir para o Anderson, só lembrando aqui que a gente está recebendo as perguntas, inclusive tem algumas já para ser feita, e a gente vai fazer no final, tudo bem? Eu vou Ah, legal. convidar então o Anderson para fazer a apresentação dele, e o mesmo esquema, assim, quem tiver uma pergunta mais direcionada para o Anderson ou para o Bruno, é só mandar para a gente. Ou se tiver alguma onde os dois possam discutir o mesmo tema, seria interessante também. É, Tudo certo, Anderson? Tudo. Deixa eu Certo, vou, des- aumentar vou aqui. desli- certo, eu vou desligar aqui a minha câmera. Fique à vontade, tá bom? Ok. Bom, pessoal, boa tarde aí novamente, né? Já quase boa noite. Essa segunda parte da palestra eu vou tratar um pouco sobre avaliação de formações carbonáticas, mas na perspectiva dos testes de formação. Eu sou professor lá do Instituto de Mar, da Unifesp. A minha apresentação, ela está dividida nesses seguintes tópicos, falar um pouco sobre reservatórios carbonáticos, o Bruno já falou um pouquinho da complexidade, tamanha existente nesses cenários, falar um pouco sobre avaliação de formação, falar um pouco sobre a amostragem de fluidos, a importância de ter uma amostra representativa dos fluidos do reservatório, falar um pouco sobre os testes a cabo, os testes de formação, os modelos para interpretação, para a gente poder tirar informações, parâmetros de reservatório dos testes e algumas considerações finais. Bom, nesse slide já tem duas figuras aí que eu queria já deixar uma mensagem, né? Primeiro, fazer uma pequena correção. Eu sei que tudo fisicamente começa na geologia, mas em termos de estudos da área de exploração e produção, tudo começa na física, né? Então a gente tem um conjunto aí de informações disponíveis. E nessa árdua tarefa de decidir sobre continuar investindo numa nova descoberta ou aprimorar a produção de campos já em produção, existe um conjunto de técnicas, ferramentas de diversas áreas, geofísica, geologia, geoquímica, engenharia. Então ninguém é inimigo de ninguém, apesar da palestra ser a geologia versus testes de formação, mas todo mundo faz parte aqui do mesmo objetivo, né? E esses dados, por cada área obtido, tem que ser sempre analisado de forma integrada. Então, a primeira figura aí de um geocientista sozinho, ele não vai chegar em lugar nenhum. Interpretar dados de forma isoladas vai levar a gente ao erro. Sempre temos que interpretar nossos dados de engenharia, junto com a geologia, junto com a geofísica. A gente tem que trabalhar sempre de forma integrada, ainda mais em cenários tão complexos, então a gente precisa enfrentar as complexidades em equipe. Bom, começando a falar um pouco sobre os reservatórios carbonáticos, o Bruno já falou um pouco, né? Primeiro, a importância dos reservatórios carbonáticos no cenário brasileiro, por exemplo. Segundo os boletins da ANP, por exemplo, em 2019, tivemos uma produção de quase 2.200 milhões de barris por dia, só em 2019, oriundos, e essa parcela 59% é oriunda da produção total, é oriunda do pré-sal. Então, o pré-sal já se destaca em relação ao pós-sal, né? 59% da produção total brasileira em 2019 é advinda do pré-sal. Bom, o segundo ponto aí, como o Bruno já colocou, existe uma diversidade enorme sobre os reservatórios carbonáticos.
não somente na variedade do cenário, do ambiente onde estão tais reservatórios, ambientes em terras, marítimos, né? Pós-sal, pré-sal, texturas de rochas bem diversas. Temos reservatórios carbonáticos abertos, fechados, com poços de baixa, média, alta produtividade. Então, existe uma grande diversidade quando a gente estuda o cenário dos reservatórios carbonáticos. Eles são extremamente complexos, né? Essa complexidade ela parte da questão da construção do sistema poroso, que muitas das vezes associada a processos biológicos que tornam mais complexos, menos previsíveis. Uma composição mineralógica, como o Bruno bem destacou, favorece uma intensa e complexa diagênese, que muito modifica a geometria porosa original. A quarta característica é a grande heterogeneidade. Ele apresenta uma significativa mudança espacial das propriedades, então isso vai ser muito importante para a gente, quando a gente for fazer os testes de formação, a gente poder abarcar essa heterogeneidade, porque isso pode levar a gente a erros na interpretação dos dados de teste. As rochas carbonáticas, elas possuem uma grande fragilidade mecânica, isso favorece a formação de falhas e fraturas, isso terá um forte impacto no fluxo do meio poroso. Então, eu gostaria aqui de ressaltar a importância da concentração de esforços na caracterização de falhas. Então, isso passa pela equipe de geomecânica, isso passa pela equipe que trata dos perfis de imagem para poder caracterizar, entender o comportamento dessas falhas. Inclusive, essas falhas elas podem levar a uma chegada prematura de água injetada, né? Então, você pode criar um caminho preferencial da água injetada até o poço produtor. Sobre as molhabilidades, os carbonatos, mundialmente, eles têm aprendido diferentes graus de molhabilidade em relação ao óleo, molhabilidades neutras, levemente molháveis ao óleo, fortemente molháveis ao óleo. Então, o Bruno já explicou um pouco em relação ao tamanho dos poros, né, como que a molhabilidade ela é influenciada perante as características do sistema poroso. A próxima característica, nós temos um ambiente extremamente reativo. O carbonato, por si só, né, já é um material bastante reativo, está sujeito a dinâmicas de dissolução, de precipitação, e essa reatividade química ela vai aumentar em cenários onde você, no campo, por exemplo, adota uma técnica de injeção que envolve gás carbônico, por exemplo, CO2, né, que em reação com a água vai gerar o ácido carbônico, aumentando ainda mais a reatividade do ambiente. A penúltima característica que eu quero destacar é o ambiente que existe uma forte interação rocha-fluido. A superfície da rocha carbonática ela funciona como uma verdadeira trocadora iônica, trocadora de íons entre a rocha e os íons da água de formação. Isso pode modificar a força, a interação entre o óleo e a rocha. Inclusive, já alguns métodos estão propostos para reservatórios carbonáticos, que é injetar uma água com uma salinidade controlada, né, que a gente chama de smart water. Então, isso é bastante importante. Então, um ambiente extremamente, além de reativo, interativo, na perspectiva iônica. E temos aí diferentes sistemas de fluxos, né? Podemos ter pela matriz, fratura, podemos ter fraturas, camadas com superpermeabilidade, que são as chamadas camadas super K. Então, nós temos aí diferentes cenários onde os pesos da contribuição da matriz e da fratura vão ser, de uma certa forma, diferenciados esses pesos. Então, dessa forma, a avaliação e a modelagem dos reservatórios carbonáticos, elas trazem bastante dificuldades que elas devem ser superadas com as técnicas diversas que existem e o trabalho integrado da equipe de geocientistas, né? Ninguém consegue, ninguém pode trabalhar sozinho em tamanha complexidade. Bom, falar um pouco sobre a avaliação de formação. A avaliação de formação ela abarca uma diversa quantidade e tipo de estudos que já se inicia já no projeto de perfuração do poço, e nela se destaca a perfilagem de poço e o teste de formação. A perfilagem, o Bruno já falou um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais sobre os testes de formação. Então, a avaliação de formação são operações no poço para investigar o reservatório. Eles atuam em diferentes raios de investigação e buscam análises em condições dinâmicas. Então, essa é o grande diferencial dos testes de formação.
eles vão investigar os reservatórios em raios de investigação muito maiores, além da petrofísica, né? Então, é um grande diferencial dos testes de formação, investigar mais profundamente o reservatório, conhecer as fronteiras, conhecer o reservatório como um todo, os melhores testes, obviamente, e também buscar avaliar o reservatório em condições dinâmicas. Também é um grande diferencial dos testes de formação, por ser os únicos que avaliam o reservatório em condições dinâmicas. Bom, as técnicas de avaliação de formação no que se aproxima aos testes de formação, nós temos aí os testes a cabo, que são conduzidos com ferramenta a cabo. Nós temos aí o pré-teste, mini-teste, o teste de interferência vertical. Nós temos os testes convencionais, que seriam os testes propriamente ditos. Os testes de formação, esse nome aqui ele só existe no Brasil, né? Porque mundialmente esses testes são conhecidos como testes de poços ou testes transientes de pressão. Então, eles se diferem aí, em objetivos, em formatos. Aí, eu coloquei como exemplo aí o TP, TFR e o teste de digestividade. Temos também os perfis de produção. Os perfis de produção contam com uma grande variedade de tipo de perfis, onde queremos saber quanto ao fluido que se produz, que tipo de fluido, de onde vem, para onde vai, que caminho que o fluido vai seguir, quais são as zonas que estão produzindo, quais são as zonas que estão recebendo a injeção de água, por exemplo, medir saturação, perfil térmico. Então, os perfis de produção eles são muito importantes para a avaliação dos carbonatos, mas ele não vai ser alvo hoje aqui da palestra, tá bom? O Bruno falou um pouquinho, né, sobre os perfis de nêutrons, né, captura. E, por fim, também temos os testes de maiores duração. A gente considera, assim, acima de uma semana, o teste já configura como um teste de longa duração, que são os chamados testes de acompanhamento de produção. Esses testes podem ter também diferentes investigações, e além de possibilitar uma investigação mais profunda do reservatório, ele ainda possibilita uma antecipação de produção, uma antecipação de receita. Então, essa figura aqui, ela mostra justamente o crescente, né, do raio de investigação, desde que a gente passa por avaliação de testemunhos, perfis, vamos para os pré-testes, entender o que é um pré-teste, os mini-testes, os testes de formação convencionais e os chamados testes de longa duração. Bom, eu nem preciso investir muito tempo em confirmar que todos esses testes eles foram e são aplicados atualmente na exploração e desenvolvimento do pré-sal, né? Então, o avanço tecnológico das últimas décadas em várias ferramentas das companhias de serviço mundialmente contribuíram muito para essa empreitada do vencimento de desafios, em enfrentar novos desafios. Bom, vamos passar para o próximo. Bom, então, basicamente, os objetivos da avaliação, dos testes de formação, a gente quer descrever, avaliar e também ajudar a gerenciar a produção do reservatório. Então, isso passa por identificar e amostrar fluidos, estudar pressões, tanto a pressão inicial, pressão média, o comportamento de pressão, que a gente chama de depressão, a temperatura, o perfil de temperatura, as profundidades dos contatos entre os fluidos, óleo, gás, óleo e água, avaliar as permeabilidades vertical, horizontal, a gente quantificar os danos e a existência dos danos de formação, que é muito importante a gente identificar, o quanto que o reservatório nas proximidades do poço está danificado por conta de vários fatores. Um grande atrativo dos testes de formação é a gente estimar a produtividade dos poços nesses reservatórios e, se for poço injetor, a ejetividade. Também tem o objetivo de avaliar a presença de descontinuidades, falhas, fraturas, o tamanho, a extensão do reservatório, as heterogeneidade que esse reservatório vai ter e a comunicação entre os poços. Então, esses são, de uma forma bem resumida, os principais objetivos. Bom, é muito importante a gente amostrar um fluido do reservatório, né? Principalmente quando a gente preserva as condições de pressão e temperatura, são mantidas essas condições do reservatório, porque essas amostras elas serão utilizadas para modelar
o comportamento termodinâmico do fluido, né, que serão feitas as chamadas análises PVTs, que vão ser fundamentais para a gente poder incorporar ao modelo de simulação de fluxo, né, bastante importante a gente entender a modelagem do fluido, e também, principalmente, conhecer a sua composição e ver os teores de contaminantes do óleo, né? Então, a gente vê aí publicamente aí, em vários artigos que mostram aí contaminantes bastante expressivos, né? Teor de contaminação de CO2 e de H2S. Isso vai trazer uma série de dificuldades para a produção de petróleo. O CO2, por exemplo, não é à toa que no pré-sal hoje brasileiro a gente adota, né? Se adota a técnica de injeção alternada de água e CO2, justamente para dar um destino final a esse CO2. Também o CO2 ele vai contribuir para processos corrosivos, né? Bem conhecido, mas tem outro detalhe que vem sendo colocado em alguns boletins da ANP, é a existência de algumas falhas por corrosão junto com tensão, né? Que a gente chama de SCC-CO2. E isso já vem provocando alguns rompimentos de linhas flexíveis no pré-sal, né? Então, essa é uma informação pública, alguns boletins da ANP já apontam. Então, isso traz um alerta para as companhias, né, de produção de petróleo para criar um plano de integridade dessas linhas, né? Então, é muito importante a gente ter a amostragem. E não só a amostragem de óleo, né? A água é extremamente importante também a gente amostrar. Muito tempo atrás, a gente só dava atenção para o óleo, mas a água ela é fundamental. O ambiente carbonático, ele favorece a formação de incrustações inorgânicas, né, no sistema de produção, no poço, na coluna de produção, e o potencial de incrustação da água nessa sopa de íons, ela tem que ser analisada, então, por isso, a importância também da gente também amostrar a água, né, e não só o óleo. Bom, as figuras abaixo mostram aí a montagem, a descida de uma ferramenta à coluna. Nós temos amostradores que podem ser descidos à coluna, temos amostradores que são descidos com ferramenta a cabo, e amostradores que são descidos juntos com as ferramentas testadoras a cabo. Então, a primeira figura aí mostra aí uma montagem de uma coluna a ser descida no poço. A figura do meio mostra o que a gente chama de SCAR, que é da Schlumberger. O SCAR é um carreador dentro do SCAR, se vocês conseguem ver aqui, ele tem um amostrador de coluna, né, onde que a gente vai realizar a amostragem, né? Então o SCAR é apenas um carreador desse amostrador. E aqui na terceira figura nós temos um close aqui de uma ferramenta, onde tem um close aqui da ponta de prova, que a gente chama de probe, que vai fazer o processo de coleta, vai fazer o fluxo, e uma parte desse fluxo será devidamente coletado. Bom, alguns amostradores podem ser descidos junto com os testadores com cabo, né? Então, o que são esses testadores com cabo, né? São testadores que existem a presença de bombas para poder fazer o fluxo, a limpeza do filtrado. A primeiro momento, o que vai vir da formação é o filtrado, é o fluido de perfuração, que está dentro lá dos poros inicialmente presentes, bem próximos ao poço. Então, tem que existir um bombeamento de limpeza e, caso não seja o óleo, o fluido que a gente quer coletar, a gente tem que fazer o processo de descarte para dentro do próprio poço. Então, para a gente decidir qual é o momento certo de fazer o processo de coleta, existem alguns analisadores de fluido com base resistiva, base ótica ou capacitiva, que vão dizer para a gente o momento exato de efetuar a amostragem, ou seja, de encaminhar o fluido para a nossa garrafa. E é importante a gente estudar qual é o nosso limite aceitável de contaminação. Então, as ferramentas a cabo melhoraram nos últimos anos bastante, fornecendo amostras de boa qualidade. Claro que isso depende bastante do fluido de perfuração utilizado, mas algumas tecnologias avançaram bastante para evitar a contaminação, por exemplo, o tipo de probezinho, o probe, né, essa ponta de prova que gruda na formação,
existe uma região de guarda e uma região de amostra para poder justamente diminuir o risco de contaminação. Após a limpeza, o fluxo é direcionado para as garrafas de amostragem. Tem essas garrafas, no caso, se existir a presença de H2S, elas têm que ser sulfinertes, para a gente não subestimar o teor de H2S presente no fluido. Para uma amostra representativa, essa amostra tem que ser coletada monofasicamente, né? Ela não pode atingir a pressão de saturação, e isso é obtido a partir do controle dessa vazão de bombeio. E em seguida, depois que faz a limpeza, a coleta, a gente pode também aproveitar essas ferramentas a cabo e efetuar um pequeno fluxo na formação, em determinado ponto da formação, e isso que a gente chama de mini-teste. Bom, essas amostragens a cabo, elas têm a grande vantagem de elas coletarem amostras de diferentes pontos da coluna. Isso é muito importante no caso do pré-sal, onde você pode observar alguns fenômenos que existem também nos arenitos, alguns deles, que é o fenômeno de gradação composicional. Ou seja, antes a gente tinha a ideia que existe apenas um único tipo de fluido em todo o reservatório. Tanto, a gente até caracterizava o sistema hidráulico pela composição do óleo, mas num próprio reservatório pode existir regiões com fluidos levemente diferentes, com RGO diferentes, então isso que a gente chama do fenômeno chamado gradação composicional, e também pode ter existência até mesmo de uma camada de óleo pesado, que a gente chama de tarmate, que também é observado nos siliciclásticos em alguns casos, e existe na literatura uma ampla explicação por que existe um filete de óleo pesado em reservatórios leves, né? Então é importante a gente ter essa testagem para a gente poder acompanhar se existe a gradação composicional. Bom, essa figura aqui da esquerda, ela mostra algumas ferramentas das companhias de serviço, essas duas aqui são da Schlumberger, essa aqui é da Baker, essa aqui é da Halliburton. Elas se diferem em configurações de tipos de bomba de fluxo, na capacidade das mini câmaras, dos sensores utilizados, na configuração de probes e de packers que serão utilizados para poder fazer o isolamento da região a ser testada. Então, aqui nessa representação aqui da esquerda, da direita, a gente tem aqui uma figuração de single probe, né, apenas um ponto de prova aqui que vai ser assentada aqui na formação. Esse tipo de configuração ela é muito ruim para reservatórios muito fechados, ou seja, com a permeabilidade muito baixa. Esse probezinho aqui ele não consegue ter uma aderência adequada para a gente poder fazer o teste. É ruim também em casos de reservatórios carbonáticos, a gente assentar esse probezinho em fraturas, né, não vai ter uma grande aderência. E também para formações inconsolidadas, no caso dos siliciclásticos, e para reservatórios de óleo pesado não é muito indicada essa configuração. Aqui, na figura do meio, essa configuração aqui já é um duplo packer, os packers eles estão assentados na formação, diferente do teste de coluna, que vão ser assentados no revestimento, para poder isolar aqui a região a ser testada. E aqui existe a configuração do duplo packer, junto com um probezinho aqui, que vai ser bastante interessante essa configuração aqui, para a gente poder analisar a interferência, a anisotropia vertical, ou seja, a relação entre a permeabilidade horizontal e a permeabilidade vertical. Bom, vamos falar um pouco sobre os pré-testes, rapidamente. Os pré-testes são nada mais do que operações que são realizadas a cabo, são realizados a cabo com o objetivo de tomar medidas de pressão em pontos da coluna. Então, o pré-teste, esse pré não vem diante do teste, o pré vem de pressão mesmo, tomada de pressão. Ele está errado aí, não tem um acento, é um pré-teste sem acento. Bom, o pré-teste ele provoca um fluxo muito baixo, né, bem pequeno, 0,1 metros cúbicos dia, é um fluxo muito pequeno, num intervalo muito pequeno aí de tempo, 20 segundos. Então, obviamente, ele vai ter um raio de investigação extremamente pequeno, aí, em torno de 0,5 a 3 metros no máximo, sendo bem generoso. E a câmara que a gente observa aqui na figura aqui da direita, que é a câmara do pré-teste, que vai ser onde você vai guardar
o fluido produzido, que na maioria das vezes vai ser o fluido de perfuração. Então, nós temos uma capacidade muito baixa. Então, em termos de obter parâmetros de reservatório, esse pré-teste ele não é muito interessante para a gente. Ele é importante para poder fazer as tomadas de pressão ao longo da coluna, mas ele tem um tempo muito pequeno, um raio muito pequeno de investigação, uma grande incerteza qual vai ser a espessura porosa que realmente vai contribuir para o fluxo no teste, vai ter incerteza na viscosidade do fluido. O próprio assentamento do probe, ele vai gerar um dano, isso vai trazer incertezas na nossa medida. O filtrado do fluido de perfuração, ele pode bloquear também o probe. Você pode ter migração de finos, no caso de siliciclásticos, e um fluxo muito não darciano próximo ao probe, né? Então, é muito delicado a gente utilizar os dados de pré-teste para a gente poder obter parâmetros de reservatório, mas ele tem uma vantagem muito grande, que com essas tomadas de pressão, né, e a pressão dentro do poro vai depender do fluido que está contido dentro do poro, então a gente pode aqui estabelecer os gradientes de pressão ao longo da profundidade, e no cruzamento desses comportamentos, a gente pode obter o contato, né, entre os fluidos, óleo e água e óleo e gás, e depois bater esses dados de contato com os dados de perfil, por exemplo, o perfil resistividade. Claro que esse método aqui é chamado método de Verney, claro que isso só se aplica em testes iniciais, em exploratórios. Não adianta você fazer isso em reservatórios que já produziram, já tem depleção, e os carbonatos, eles têm uma diferencial que algumas zonas depletam muito mais do que outras, né? Então, isso vai ser complicado ser adotado em um teste já em produção, é somente para reservatórios virgens. Bom, depois do pré-teste, depois das tomadas de pressão e a coleta de fluidos, a gente pode realizar um período de fluxo e depois fechar para a estática, né? Para a gente poder fazer uma perturbação no reservatório para entender um pouco. Então, o mini DST, a gente já começa a avançar em realmente avaliar o reservatório em raios mais significativos. Então, ele apresenta um período de fluxo superior ao pré-teste, ele investiga logo um raio maior do que o pré-teste, enquanto o pré-teste era meio a 3 metros, o mini DST de 10 a 100 metros. Claro que ele também vai ter um raio de investigação menor do que um teste com coluna, que pode investigar a 1 quilômetro de extensão dentro do reservatório e até mesmo mais, né? Mas ele é importante porque esse teste ele já possui um caráter mais confiável. Então, ele possibilita, através dos seus dados, das suas interpretações, a gente obter a permeabilidade e a pressão em cada camada do reservatório testada. Então, isso ajuda a gente a fazer o processo de caracterização do reservatório. Bom, essa figura aqui embaixo, ela mostra que durante o teste, é fundamental a gente entender quais são os regimes de fluxo que serão estabelecidos durante o teste. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que nós temos aqui um primeiro fluxo que a gente chama de radial. Esse fluxo radial, vai ser para a contribuição dessa região aqui, apenas dessa espessura. Depois, mais longe do poço, um pouquinho mais longe, nas cercanias do poço, a gente vai ter o fluxo esférico. E, novamente, nós temos aqui o desenvolvimento do fluxo radial. Então, no teste, a gente consegue, se o teste for bem executado e evoluir bem, a gente consegue detectar nos dados de teste essas 3 regiões. Na parte inicial, a gente detecta essa influência aqui desse radial. Isso aqui é um modelo bem didático, né? Então, esses 3 quadrinhos, esses 3 gráficos aqui, a curva de cima seria a pressão, a diferença de pressão, e a curva de baixo é a derivada da pressão. Então, a gente percebe aqui, nesse primeiro patamar, na curva da derivada, que ele corresponde justamente ao fluxo radial do intervalo aqui que está contribuindo para o teste. Depois, essa região aqui em torno do reservatório vai começar a contribuir para o fluxo. Então, vai desenvolver um fluxo que a gente chama de fluxo esférico. Aqui, a derivada é 0. No fluxo esférico, na derivada vai ser menos meio. A gente percebe aqui, então, a característica do fluxo esférico, né, nessa região.
E em regiões mais distantes, vai existir um fluxo radial, como se toda a espessura porosa da camada contribuísse para o fluxo. Então, novamente, nós temos aqui uma derivada zero, né, no fluxo radial. Então, vai ser bastante importante a gente identificar lá na nossa interpretação dos dados os regimes de fluxo nesses gráficos. Bom, um outro teste que a gente utiliza bastante e é muito importante para os carbonatos são os testes de interferência vertical, né? É uma operação onde também a cabo a gente utiliza um probe especial, um probe vertical, que ele é insensível ao dano, para poder estimar a transmissibilidade em uma mesma zona contínua, ou seja, uma relação entre a permeabilidade horizontal e vertical, para a gente entender um pouco a anisotropia, já que o carbonato ele pode ter tanto uma diferença de propriedades vertical quanto areal, né? Então, é importante a gente saber o quanto que essa relação, que a gente chama de anisotropia. Então, as ferramentas de teste elas podem ser muito diferenciadas. Você pode ter uma combinação de packers e um único probe, ou pode ter a combinação de vários tipos de probe. Isso vai possibilitar a gente entender a camada, a interferência, a relação entre camadas, uma mesma camada, ou até mesmo uma camada selante próxima à camada produtora. Então, ver como que está ocorrendo o isolamento entre zonas. Então, o teste de interferência vertical é um teste muito importante para os reservatórios carbonáticos. Bom, é claro que a gente tem que avaliar, quando a gente entende que a gente precisa investigar o reservatório, se a gente precisa gastar mais dinheiro continuando a avaliar com ferramentas mais robustas e mais caras, ou a gente consegue nos contentar com ferramentas mais baratas. Então, quando a gente faz o pré-teste, o mini DST, o teste de interferência vertical, a gente vai ter uma ideia se a gente precisa avançar, se existem muitas incertezas para serem sanadas, investindo muito mais. Então, o mini DST ele vai ajudar a gente a avaliar se a gente vai investir mais em testes mais sofisticados ou a gente está contente com os parâmetros que a gente obteve até então, né? Então, se a gente não estiver satisfeito, a gente vai para uns testes mais robustos, mais caros, que são os testes de formação com coluna. Então, essa coluna ela pode ser provisória, ela pode ser uma completação definitiva, ou pelo menos uma cauda definitiva, a cauda do poço. Ele pode ser feito esse teste a poço aberto ou poço revestido. Esses testes eles possuem um maior volume de produção, maior tempo. Então, assim, ele vai ser um teste que vai investigar na maior totalidade o reservatório. Então, existe, e lembrando, quando efetua-se teste com coluna, a produção não vai mais para a câmara dentro da ferramenta ou descartada dentro do poço. Toda a produção vai para a superfície, né, já que a gente tem ali já uma coluna provisória ou definitiva. Então, nós temos aqui diferentes tipos de teste de formação, que é quando a formação está exposta, a formação está aberta, tá não revestida. Temos aqui o TFR, que é a poço revestido. Isso aqui mundialmente a gente conhece como DST, Dream Stem Test. Temos o teste de formação sem válvula de fechamento do fundo. No caso, aí o fechamento ocorre no fundo do mar, na árvore de Natal ou na superfície. No teste de formação revestida, o fechamento existe uma válvula de fundo, né? Isso vai diminuir o efeito de estocagem. Temos o teste de injetividade para casos de poços injetores. E temos aí os TLDs quando se configura aí uma produção de maior tempo, né? Então, é importante a gente entender se a gente vai investir em testes mais caros, que vão trazer uma série de desafios, por exemplo, a questão ambiental. Quando a gente faz um teste com coluna com produção para a plataforma, a gente precisa, a priori, não tem a instalação de superfície definitiva, então a gente vai ter que queimar gás, isso acaba esbarrando em restrições ambientais, em maiores custos. Então, é importante entender se a gente vai avançar para testes que investigam mais os reservatórios, quilômetros, investigam as fronteiras, ou se a gente vai se contentar com os mini-testes. Bom, o princípio do teste de formação é basicamente uma perturbação que a gente faz no sistema para saber qual a resposta dele. É como se fosse uma dinâmica de saber o que tem dentro da caixa preta, né? A gente sacode uma caixa para saber. Então, se tem uma chave, a gente escuta o barulho da chave, a gente faz uma perturbação. Então, essa perturbação que a gente vai fazer é na pressão
através da vazão, né? Então, a gente mexendo na vazão, a gente vai alterar a pressão. A gente conhece que existe uma equação que descreve o comportamento do reservatório em termos da sua pressão, e temos aqui o termo transiente, aqui a derivada da pressão e a derivada do tempo. Então, a partir da resposta do nosso teste, a gente tem que identificar qual vai ser o modelo que, efetuando a mesma perturbação que a gente efetuou no teste, vai gerar a mesma resposta. Então, a gente consegue obter os parâmetros do reservatório. Existem vários métodos para isso. A partir, então, como eu falei, da curva da pressão, da variação de pressão e da derivada, existem vários métodos para a gente poder extrair parâmetros de reservatório. Bom, para isso a gente precisa adotar alguns modelos. E uma coisa fundamental a gente entender como que estão aqueles pesos que contribuem dos sistemas de fluxo para a produção. Então, aqui nessa primeira figura aqui, a matriz está contribuindo. Aqui, no caso, a fratura alimenta a matriz, ocorre aqui uma troca entre matriz e fratura, mas a matriz que contribui para a produção diretamente. Esse terceiro caso aqui, nós temos matriz e fratura produzindo, né, tendo o mesmo efeito, e a matriz também alimentando a fratura. E aqui nesse quarto caso, a matriz alimentando a fratura e a fratura alimentando exclusivamente a produção. Então, é importante a gente entender como que esse sistema de fratura e matriz, né, como esses sistemas eles atuam para a gente poder criar o nosso modelo e interpretar nossos testes. Aqui existem diversos regimes de fluxos que podem ocorrer na presença de fraturas, linear, bilinear, linear na formação, pseudo-radial. E aqui tem um artigo do Xing et al., de 2018, que ele coloca essa complexidade, um teste no reservatório carbonático, onde o poço está aqui numa caverna de longa escala, aqui, e com a presença aqui de feições de dissolução, fraturas. Então, como que esse teste vai se responder a esse cenário tão complexo? Para isso, a gente precisa adotar alguns modelos que simplifiquem essa situação. Eu vou passar aqui rapidamente quais são os modelos que se utiliza bastante para a interpretação dos testes em reservatórios carbonáticos. Só deixa eu passar aqui que está travando. Opa. Vamos lá. O primeiro modelo é o modelo de dupla porosidade de Oren-Ruth, é um modelo já antigo, de 63. Ele identifica aqui uma dupla ação aqui da matriz e do sistema de fraturas. Ele estabelece esse ômega aqui como se fosse uma razão entre porosidade e compressibilidade da fratura e o somatório desse produto, tanto da fratura quanto da matriz. Seria um contraste dessa propriedade aqui. E ele também coloca um parâmetro de fluxo, um parâmetro geométrico. Ele vai para dizer como que ocorre, esse parâmetro de fluxo aqui, ele vai dizer como que vai ocorrer a interação, a alimentação, a interatividade de fluxo entre matriz e fratura. Vai ser esse lambda aqui. E o alfa aqui é apenas um fator geométrico. Então, percebam aqui é a curva de pressão e aqui é a curva de derivada. A depender dos tipos de lambda, você vai ter diferentes formatos aqui da curva da derivada, essas quedas. Quando esse lambda for muito grande, esse lambda aqui significa que você tem uma interação muito forte, né, entre a fratura e a matriz. Então, pode ser que o modelo de dupla porosidade não seja tão importante. Então, a gente coloca esses dados, geralmente, em softwares, para a gente poder estabelecer esses parâmetros, adotando esse modelo de dupla porosidade, para a gente obter parâmetros de reservatório, como a permeabilidade. Esse segundo modelo é o modelo de dupla permeabilidade. Seriam duas camadas. Aqui, no caso, a figura mostra apenas a primeira camada contribuindo para o fluxo. Esse ômega também é um contraste entre a porosidade e a compressibilidade, mas considerando o tamanho do intervalo também que contribui para o fluxo. O K, que seria um contraste da permeabilidade versus a espessura da camada 1 e o somatório das duas camadas. O lambda, que teria também um fator de transmissibilidade entre essas duas camadas. Então, percebendo aí que variando... Nós temos aqui uma simulação de vários ômegas, né, a depender desse contraste, o comportamento da derivada aqui da pressão, né, para a gente poder identificar os parâmetros de reservatório. Isso aqui vai ser muito útil quando a gente tem nos reservatórios carbonáticos uma variação vertical de transmissibilidade muito acentuada. E o próximo modelo
é um modelo radial composto, ele considera que uma região um setor aqui próximo ao poço e um anel aqui, uma região afastada do poço. Seriam essas duas regiões. O ômega também é um contraste dessa razão de porosidade e compressibilidade. Ele estabelece também uma razão de mobilidades no setor interno e no setor externo. E aqui esse gráfico ele mostra como que a derivada da pressão ele vai se comportar quando a gente muda a mobilidade, a razão de mobilidade. Quanto maior for a mobilidade, significa que a mobilidade externa é maior comparada à mobilidade interna. E quando a mobilidade é abaixo de 1, a gente sabe que a maior mobilidade é do setor próximo ao poço, né? Então a gente usa esses modelos para poder determinar os parâmetros do reservatório. Bom, a próxima etapa, depois que a gente identificou os regimes de fluxo, usou algum método para interpretar e obter os parâmetros do reservatório, o próximo passo agora é a gente incluir esses dados de teste nos nossos modelos de reservatório, no nosso modelo de fluxo, para se tornarem muito mais confiáveis para fazer as suas previsões. Muitas das vezes, os dados obtidos no teste, eles entram em conflito com os dados obtidos de perfil, de geologia, mas esse conflito tem que ser muito analisado. E o dado teste ele tem que ser muito priorizado, porque é um dado muito hard. Então, é um dado muito confiável, se não tiver nenhum erro operacional, nenhuma interferência, nenhum ruído, balanço na coluna, efeito de maré, que isso interfere no teste, a gente precisa entender se o dado vai ser incorporado, como que esse dado vai ser incorporado no nosso modelo de reservatório carbonático. Bom, para terminar aí, estourei um pouquinho o tempo, deixa que está travando aqui. Vamos esperar um pouquinho. Bom, deu uma travada aqui no meu computador. Isso aí acontece aí em lives aí ao vivo, né? Então, eu vou fazer as considerações finais para a gente poder terminar. Então, a primeira consideração é que um reservatório carbonático ele é extremamente complexo, então a gente precisa trabalhar os dados de forma bastante integradas. Novas tecnologias ajudaram a gente a vencer desafios para a produção desses reservatórios carbonáticos, de entender melhor esses reservatórios carbonáticos. E, hoje, a estratégia de produção dos campos carbonáticos, isso passa muito pelos resultados da equipe de avaliação. A tática de efetuar um TLD somente em grandes áreas, depois avaliações menores em áreas adjacentes para poder produzir os campos, né, em unidades, em diversas unidades. Bom, pessoal, eu estourei aqui meu tempo, meu slide de consideração final, ele foi boicotado aqui pela minha máquina, mas é isso que eu tenho a apresentar. Tá certo. Anderson, muito obrigada. É uma pena que travou. Talvez a gente teria que tirar... Ah, agora foi. Vocês estão me ouvindo? Opa, vou só então finalizar. Só aqui, rapidinho, um checklist. Reservatórios carbonáticos são complexos. Na interpretação dos dados de teste, deve ser considerada a popularidade do reservatório, não as heterogeneidades. A amostragem de fluidos ao longo da coluna ajuda a verificar a existência de gradação composicional. A interpretação de dados de reservatório deve ser realizada de forma integrada e os testes de formação estão sendo fundamentais para a exploração e desenvolvimento do pré-sal, então é verdadeira. E assim a gente consegue concluir aí a apresentação. Obrigado, tá, Letícia?